Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala. Sejam todos bem-vindos ao meu novo canal Falando de Guerra. Hoje vamos falar de um assunto que vem tomando conta da internet, que é a possível Terceira Guerra Mundial. Será mesmo que o mundo está caminhando para a Terceira Grande Guerra Mundial? Antes de responder a isso, precisamos entender o porquê que o mundo está caminhando para a possível Terceira Guerra Mundial. Apesar de terem lutado do mesmo lado durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia há muito tempo não têm uma relação amigável. Essa relação só piorou nos últimos anos, principalmente após a Guerra da Síria, que começou em 2011 e até agora não terminou. E pelo que vimos, não tem data para terminar. Estados Unidos e a extinta União Soviética, hoje a Rússia, após o fim da Segunda Guerra Mundial, travaram uma corrida armamentista. Isso ficou conhecido como Guerra Fria. Durante esse período, houve várias ameaças de ambos os lados. Teve a crise dos mísseis em Cuba, onde o governo soviético enviou mísseis para Cuba, que é um país vizinho dos Estados Unidos, com mísseis apontados diretamente para os americanos. Essa talvez tenha sido a maior tensão entre os dois países. Mas com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética em 1990, o mundo parece ter acalmado, pelo menos aparentemente. Com o fim da União Soviética, acabou a Guerra Fria, e o símbolo disso ficou distinto na queda do Muro de Berlim. Com o fim da União Soviética, vários países que eram membros da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tiveram sua independência. Assim, não existia mais um único Estado formado por vários países, e somente a Rússia. A Rússia, nessa época, ficou muito fragmentada. Seu exército já não era mais tão poderoso, visto que as ex-repúblicas tiveram grande parte do seu armamento. Então, após esse colapso, a Rússia tentou se reorganizar, começando praticamente do zero, deixando então de ter um exército gigantesco para ter um exército menor, mas porém bastante capacitado. Esse processo de reestruturação durou muito tempo. Digamos que foram os anos 90 inteiro para a Rússia poder chegar ao topo de potência mundial novamente. Com o fim da União Soviética, já não tínhamos mais duas ideologias, uma comunista e uma capitalista. Com os Estados Unidos sendo a única superpotência do mundo, a única ideologia que restou foi a do capitalismo. Nessa mesma época, o desenvolvimento das armas americanas só aumentaram. A sua tecnologia tinha chegado a um nível muito grande, e podemos constatar isso durante a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, onde os americanos bombardearam o Iraque, inclusive com câmeras no mísseis. Era possível acompanhar a trajetória do míssil através de câmeras. Ali os americanos puderam demonstrar todo o seu poder do seu exército terrestre, marinha e aeronáutica. Em 1998, os Estados Unidos também tiveram outra oportunidade de demonstrar todo o seu poder através da Guerra da Sérvia, onde o país sérvio foi duramente bombardeado. Enquanto isso, as suas bases em diversos países do mundo só aumentaram. Os Estados Unidos têm hoje base em mais de 67 países. Em 2001, após os atentados do 11 de setembro, que falaremos mais para frente em um outro vídeo, os americanos declararam guerra ao Afeganistão, com o pretexto de que eles estavam abrigando o terrorista Osama Bin Laden. Afeganistão foi mais uma oportunidade para os americanos mostrar o desenvolvimento tanto de seus navios, seus aviões e seu exército. Nessa mesma época, o então presidente americano George W. Bush considerou Coreia do Norte, Síria e Iraque como países do eixo do mal.
sendo todos eles bombardeados, exceto a Coreia do Norte, que até agora ainda não teve uma intervenção militar americana. Enquanto os americanos desfilavam seus caças modernos, seus mísseis intercontinentais, a Rússia, calada no seu canto, foi reestruturando seu exército, calmamente reestruturando, e hoje chegou ao topo de potência mundial novamente, e demonstrou todo o seu poder na guerra da Síria. Antes disso, a Rússia já tinha demonstrado todo o seu poder na crise da Ucrânia, quando anexou a Crimeia ao seu território. Foi uma invasão que em 72 horas o exército russo já havia tomado toda a Crimeia, sem dar um único tiro. Isso mostrando ao mundo o seu poder não somente armamentista, mas principalmente tático e de mobilização. Um pouco antes, em 2008, a Rússia também tinha demonstrado seu poder quando a Geórgia, país vizinho da Rússia, tentou invadir a Ossétia do Sul. Com a intervenção russa, a Geórgia foi bombardeada duramente. Mas nada se compara à intervenção bélica da Rússia durante a Guerra da Síria, quando utilizou navios para disparar seus mísseis intercontinentais, passando por cima do Irã e atingindo alvos específicos no território sírio contra os rebeldes. Essa força e essa capacidade militar, alinhada aos caças da Sukhoi, um dos mais modernos do mundo, surpreenderam o mundo inteiro, principalmente os americanos, que não acreditavam que a Rússia tivesse essa capacidade. Bom, então chegamos à Síria, palco do que vem sendo hoje a tensão entre Estados Unidos e Rússia, e vamos entender o porquê. A Síria é geograficamente localizada numa região estratégica, tanto para o Ocidente como para o Oriente. Está situada na costa do Mar Mediterrâneo. Bashar al-Assad é o presidente da Síria. Está no poder há mais de 15 anos, substituindo seu pai, já falecido. Para muitos países, Bashar al-Assad é considerado um ditador. Em 2011 tem início a Primavera Árabe. Mas o que é isso? Foi um protesto que foi espalhando por todos os países árabes, pedindo a democracia. A Síria está dividida em vários grupos. Primeiramente, imagine que tudo se resume a grupos xiitas, que são a minoria, e as sunitas, a maioria da população. Os xiitas são laicos, ou seja, não têm religião. São do governo sírio de Bashar al-Assad, que controlam todas as regiões do país, tanto faz se sejam sunitas ou xiitas. Com essa revolta da Primavera Árabe, surgem vários grupos rebeldes que começam a lutar contra o governo sírio. Mas por diferenças também ideológicas e de crenças, esses grupos não lutam apenas contra o governo sírio de Bashar al-Assad, eles lutam também uns contra os outros, tornando a região um verdadeiro barril de pólvora. Para piorar ainda mais a situação, em 2014 surge o Estado Islâmico, que já vinha tocando literalmente o terror no Iraque. Se aproveitando dos problemas na Síria, o Estado Islâmico também entra no confronto contra o governo sírio. Mas por serem considerados muito radicais, o Estado Islâmico, que era um braço da Al-Qaeda, também se volta contra a Al-Qaeda. Após violentas repressões do governo de Bashar al-Assad, primeiramente contra a população civil, e depois da revolta que surge os grupos rebeldes, o país perde o controle e tem início a uma verdadeira guerra civil, onde todo mundo ataca todo mundo. Diante de tudo isso, Estados Unidos e Rússia observam atentamente o desenrolar da guerra. É quando os americanos resolvem intervir. O que eles chamam de oposição moderada é o que os Estados Unidos apoiam. Para a Rússia, são considerados terroristas. Esses grupos rebeldes moderados têm apoio bélico americano e tático, além de medicamentos. Ao apoiar esses rebeldes considerados moderados pelos Estados Unidos,
o Estado Islâmico, em outra linha de frente, começa a atacar tanto o governo sírio, as tropas do governo de Bashar al-Assad, como os rebeldes moderados aliados dos Estados Unidos. Os americanos bombardeiam por mais de um ano o Estado Islâmico, sem nenhum resultado. Muito pelo contrário, o número de rebeldes do grupo Estado Islâmico só aumentaram. Ao declararem seu apoio aos grupos rebeldes de oposição moderada, os Estados Unidos deixaram claro que são contra o governo sírio de Bashar al-Assad. Isso incomodou a Rússia, que via seus interesses na Síria sendo prejudicados. Então, dessa vez, é a Rússia quem resolve atacar. Há pouco mais de um ano, a Rússia dá início aos longos e pesados ataques contra grupos terroristas. Para os russos, não importam se sejam grupos rebeldes moderados ou se são do Estado Islâmico, chegaram atacando todo mundo. Isso incomodou os americanos, que por sua vez via seus interesses sendo prejudicados agora pela Rússia. Bom, está feita a receita para o desastre. O caldeirão está fervendo e as bombas caindo sem parar. O que causou estranheza para o mundo inteiro foi que a Rússia, com um mês de bombardeio, conseguiu reduzir drasticamente as forças do Estado Islâmico, devolvendo territórios para o governo sírio. Isso causou estranheza porque os americanos já haviam bombardeado o Estado Islâmico por mais de um ano e eles só cresceram e conquistaram mais territórios. Isso causou muitas dúvidas sobre realmente quais são as intenções americanas na Síria e realmente de qual lado os americanos estão. Mas para piorar ainda mais a situação, se é que era possível piorar, a Rússia teve um dos seus caças abatidos pela Força Aérea da Turquia. Turquia, que todos sabem, faz parte da OTAN, Tratado do Atlântico Norte, que tem como chefe, que tem como cabeça, os Estados Unidos. Após a queda de seu avião, os russos ficaram completamente enfurecidos e enviaram para a região poderosos lançadores antiaéreos S-300 e S-400, com alcance muito além do que possamos imaginar. Eles têm como função derrubar qualquer aeronave que ameacem a segurança tanto das tropas do governo sírio como as tropas russas que estão no país. Isso colocou o mundo em perigo, porque, como todos sabem, os Estados Unidos e seus aliados também sobrevoam a Síria, atacando o grupo terrorista Estado Islâmico, mas por diversas vezes as tropas sírias, que são aliadas da Rússia, também foram atacadas. E isso o governo russo já adiantou que não vai permitir mais acontecer. Então, se um incidente ocorrer, poderemos caminhar para a Terceira Guerra Mundial. Esperamos que isso não ocorra. Esperamos que isso seja apenas um momento tenso e que logo as coisas se resolvem. Mas sabemos que se os russos derrubarem um avião americano, as consequências podem ser drásticas para todo mundo. Fora do contexto da Síria, outra coisa que vem chamando a atenção é o apoio americano à Ucrânia, país que teve o território da Crimeia sendo perdido pelos russos. A Ucrânia vem recebendo armamento norte-americano. Como a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, isso vem incomodando os russos por demasiadamente. Além disso, navios americanos são vistos navegando no Mar Negro, de frente para a Marinha Russa. Isso vem causando irritação, principalmente por Vladimir Putin, que já declarou que se os americanos continuarem enviando navios para o Mar Negro, eles serão alvos de teste para a artilharia russa. O cenário está montado, os interesses estão aí. Esperamos que essa guerra nunca aconteça. Temos ainda as eleições presidenciais norte-americanas. Essas eleições podem definir no futuro próximo se haverá guerra ou não.
dizem que se Hillary Clinton ganhar, a guerra é iminente. Já Donald Trump, que é um excelente negociador, um empresário de sucesso, jamais iria querer a guerra e tem a mente mais aberta para conversações, para diálogo e negociações com Vladimir Putin. Tanto que Donald Trump já demonstrou que simpatiza com o governo russo, mas as pesquisas norte-americanas apontam vitória de Hillary Clinton, que já demonstrou insatisfação com o governo de Vladimir Putin. Vladimir Putin, que é um linha dura, ele não pode demonstrar fraqueza e vem ganhando respeito ao redor do mundo. O jogo de xadrez está montado, vamos esperar para ver as próximas jogadas. Esperamos que tudo caminhe para a paz, porque como sabemos, se houver mesmo a terceira guerra mundial entre Estados Unidos e Rússia, eu duvido que eles não utilizem de suas armas nucleares, e se isso acontecer, todos nós seremos afetados, e será uma guerra que não terá ganhador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal falando de guerra. Um forte abraço a todos, deixe seu like e comentem. Abraço e até mais.